conversar a respeito do Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 3, que vai tratar da terceira mensagem angélica e a reforma de saúde, né? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite e esta oportunidade que o Senhor está nos dando de meditarmos em Tua Palavra e também no capítulo 3 do livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Pai, batiza-nos com Teu Santo Espírito, purifica nossa mente, nosso coração, dá-nos entendimento da Tua Palavra e promova, Pai, a reforma e o reavivamento necessário para esse tempo do fim. Dá-nos sabedoria para ensinarmos outras pessoas e leva-nos ao encontro dessas pessoas, Pai. É o que lhe rogamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, hoje está fazendo 153 anos, exatamente hoje está fazendo 153 anos da visão que Ellen White recebeu a respeito da mensagem de saúde, principalmente com relação a este capítulo que vamos conversar. Foi no dia 10 de dezembro de 1871, conforme dito ali no capítulo 3 do livro. Antes de a gente entrar sobre os conselhos na questão do regime alimentar, eu quero ler a terceira mensagem angélica contigo, que está lá em Apocalipse, no capítulo 14, versos 9 até o 11. Essa é a tríplice mensagem angélica. Essa é a terceira mensagem da tríplice, né? Melhor dizendo. Então, a terceira mensagem angélica da tríplice mensagem está em Apocalipse capítulo 14, versos 9 a 11. E aqui diz o seguinte: Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz. Eu destaco aqui essa em grande voz. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então veja, o contexto do capítulo 3 é um contexto do fim, onde a marca da besta já está sendo implantada na história, ou seja, é algo futuro, possivelmente um futuro próximo, que nós teremos aí pela frente. Fazendo uma digressão aqui, né, antes de entrar no livro, achei interessante um projeto de lei que o Partido dos Trabalhadores colocou aí para tramitar há uns 15 dias atrás, um projeto de lei onde vai ser crime carregar acima de R$ 50 no bolso. O pano de fundo vai ser normado, né? Então, ninguém vai poder nem comprar e nem vender, a não ser aquele que tem a marca da besta, o número do seu nome. Já falei aqui em comentários que, num primeiro momento, na cabeça de João, é a questão da pregação da verdade. Ninguém vai poder pregar, vai se perder a liberdade religiosa, você só vai poder pregar se você fizer o discurso do anticristo. Se você não fizer o discurso do anticristo, você não vai poder pregar. Num primeiro momento é isso, mas também tem as questões financeiras de comercialização, tá? São os dois aí, a perda da liberdade religiosa e a perda da liberdade econômica. A tríplice mensagem angélica é a última mensagem a ser dada a esse mundo, e essa terceira é o último momento de aviso ao mundo. É chamado de autoclamor. E agora a gente vai entrar aqui a respeito do que ela trata no assunto. Eu fiz um levantamento aqui de 16 pontos relevantes do capítulo e a gente vai comentar. Esse capítulo ele é muito importante por conta de evitar os exageros e fanatismos quando a gente trata de assunto de alimentação. Boa parte do capítulo do livro
ele vai trazer um eixo de equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre a mensagem de saúde e a pregação do evangelho. A pregação do evangelho, ela é primordial, tá? A mensagem de saúde, ela é submissa à mensagem do evangelho. Ela não é mais importante. Então você jamais deve levantar a bandeira de alimentação, como algumas pessoas que moram lá no Capitólio de Minas Gerais, lá na cidade de Capitólio, e outros movimentos dissidentes da igreja que orbitam por aí, levando a mensagem de salvação pela soja. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não salvação pela soja. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você deve ter equilíbrio, porque há uma tendência, infelizmente, no nosso meio, de um movimento legalista, principalmente com relação à salvação, quando se fala dos conceitos de alimentação. Veja, você precisa entender uma coisa, que a salvação, ela não é por obras. Nunca foi e jamais será. A mensagem do anticristo, a mensagem do povo pagão, é justamente implantar na cabeça das pessoas um processo de salvação por obras. Então, fica aí já o aviso forte desde o início. Ela coloca que o fato de nós não cuidarmos da alimentação é o motivo de haver tantas doenças no mundo. Uma vez eu vi uma palestra de um doutor das doenças que a OMS ela reconhece, que a organização reconhece mundial, em torno de 90% não precisa de intervenção cirúrgica. É impressionante isso. 90% das doenças que os seres humanos sofrem no mundo, se eles cuidassem da saúde de maneira preventiva, não teria. Então, o sistema de saúde sobrecarregado do jeito que nós encontramos em qualquer lugar do mundo, viu? Desde países de primeiro mundo até subdesenvolvidos, as filas de hospitais seriam menores, a demanda na área de saúde seria até menor, e algumas pessoas estimam aí até 80% menor, caso as pessoas cuidassem da saúde. A reforma de saúde, o motivo, ela coloca que a reforma de saúde, ela nos ajuda a ter discernimento e enxergarmos nossos pecados. Então, quando você tem um estilo de vida intemperante, e aqui envolve até quando você come coisas boas, tá? Saudáveis. Mesmo você pode ser um intemperante comendo coisas saudáveis. Então, quando você é um intemperante, você embota o teu cérebro, diminui sua força física e sua força mental, fazendo com que você tenha dificuldade em fazer diferença do certo e do errado, do torto e do direito, de discernir, de enxergar pontos de pecado na sua vida. Então ela dá ênfase ao que ela já vem tratando no capítulos 1 e 2 sobre a lei natural e a lei moral. Ela fala que a transgressão da lei natural, da lei física do universo, né? Lei da gravidade, lei e tantas outras leis físicas do universo. A transgressão da lei moral, ela é a transgressão da lei moral também, dos 10 mandamentos. Então, quando você transgride uma lei da natureza, você vai sofrer as consequências dela. Vou pegar, eu falei da lei da gravidade aqui, né? Você pode transgredir a lei da gravidade, sem dúvida alguma, mas a consequência é praticamente imediata. Se você pular do terraço de um prédio, você vai transgredir a lei da gravidade, mas pode ter certeza que imediatamente você vai sofrer a consequência dessa transgressão. Agora, qual que é o problema físico com relação ao corpo? Quando a gente transgride leis naturais do nosso organismo, muitas vezes, ou quase a maioria delas,
nós não sofremos a consequência imediata. E aí que mora o perigo, né? Uma vez que você não recebe a consequência imediata, você acaba se tornando relapso em cuidar da lei da natureza do seu organismo, tá? Então, nós devemos, e ela faz um apelo, uma exortação ali, nós devemos vencer o apetite e desenvolver a temperança. E isso é uma luta ferrenha, uma batalha no qual você deve se engajar e se conscientizar. Tá? Ao longo do livro, ela vai trabalhar os conceitos os quais você deve seguir para ter essa temperança de maneira prática, que é para o futuro aí, né? Então você deve se conscientizar que o seu apetite ele não deve ser satisfeito a todo momento e a todo instante. Do mesmo ponto também é bom ressaltar que dentro do livro ela vai falar que os alimentos devem ser bem preparados e devem ser saborosos. Quando fala que você tem que lutar contra o apetite desequilibrado, tá? É um apetite onde ele não tem um controle. Não significa que você tem que comer comidas ruins, tá? Elas devem ser bem elaboradas, bem preparadas, de maneira simples, de maneira saborosa, tá? Então, a alimentação reformada prepara a mente para receber a verdade bíblica. E essa verdade promove novo nascimento e salvação. Então perceba que ela coloca nessa frase, nessa ideia que ela apresenta, a reforma de saúde, ela não é diretamente ligada à salvação, como eu disse na introdução. Não deve ser a sua bandeira única de pregação. Na verdade, é como um preparo. Você prepara o teu corpo através de uma dieta equilibrada, dos domínios do apetite, de uma vida reformada na questão da saúde. Com isso, você prepara a tua mente, o teu corpo, para receber a influência do Espírito Santo, da verdade, promover profunda transformação de conversão em você, mas é a verdade que produz isso aí, tá? É a verdade bíblica, não é a dieta, que vai gerar conversão em você. E uma vez você convertido, você está então sob o poder do Espírito Santo, direcionamento dele, para pregar a verdade, a palavra que vai converter as pessoas, o Espírito, né, através do Espírito. Então, ela coloca ali o exemplo de João Batista, que vem no espírito de Elias. E quando ela comenta de João Batista, ela coloca lá que a ele, no nascimento, ali na concepção, foi ordenado não beber vinho e bebida forte, e um regime vegetariano, mel e alfarroba é descrito ali na dieta de João Batista. Agora, o paralelo é entre João Batista, que veio com o espírito de Elias, e nós somos a geração que vamos ser os precursores da pregação sobre a iminência manifestação volta de Jesus Cristo. E aí nós devemos ter o mesmo espírito, o mesmo procedimento de João Batista, que era comedido, vivia não longe das grandes cidades, ele não vivia escondido no meio do mato lá, nem no deserto, e as pessoas caminhavam, mas ele tinha contato. O local, bom, a geografia de Israel, né? A geografia de Israel é um país pequeno, se atravessava praticamente a pé o país de Israel. E aí vem uma coisa interessante que ela fala. Ela fala que trabalhando um pouco mais sobre o conceito de João Batista, então a questão que ele era vegetariano e que ele se afastava de bebidas alcoólicas, em outras palavras, tá? Quando ela fala bebida forte. Apesar que bebida forte no conceito de Ellen White, ele é muito um espectro muito mais amplo
do que somente bebida alcoólica, tá? Bebida forte são todas as bebidas que contêm estimulante, e não só a bebida alcoólica, mas chás que tem na sua base a cafeína, aqui no Brasil, erva mate, chá verde, energéticos e outros bebidas químicas que ah, acabam acelerando o seu cérebro, né? E desequilibrando o seu cérebro. E aí ela fala então que a gente deve colocar em mente que a nossa luta é com relação à abnegação. O que que significa abnegação? Negar o próprio eu, negar suas próprias vontades. Ela fala da temperança, e o que é temperança? É o equilíbrio em todas as áreas. Equilíbrio é a ponta, é a pedra fundamental. E ela fala de humildade, abnegação, temperança e humildade. É muito interessante, eu fico impressionado, é prova, né? Que é o espírito de profecia, que vem de Deus, né? Por quê? Porque eu já enfrentei dissidentes no meu ministério, esses dissidentes perfeccionistas. Os perfeccionistas, eles pregam isso aqui, mas eles não vivem. Eles não possuem uma vida temperante, eles não possuem uma vida humilde, eles falam que eles são mais santos do que os outros e eles não negam a si mesmos. Então, é muito interessante, mas não enxergam isso também, tá? Porque eles enxergam como abnegados, eles se enxergam como temperantes e como humildes, mas não são. De fato, não. Tá? O discurso geralmente é um discurso de acusação e um discurso separatista, onde eles precisam fazer uma reforma na vida das pessoas. Sendo que ela fala no próprio livro que todo esse processo é individual. Então veja, a mensagem, ela é uma mensagem que Deus entregou de maneira individual. Faça sua reforma. Se você continua lendo o livro e ela vai tratar disso, a reforma ela é totalmente individualizada. A bem da verdade também, porque cada organismo ele vai responder de certa maneira, tá? Então ela coloca que você deve lutar contra o apetite pervertido. Ela fala da questão do perigo da moda e dos adornos e dos hábitos extravagantes. Moda e adornos são portas, né? O modo como você se veste, o modo como você se porta, ele é um reflexo do seu estado interior, né? Jesus falou assim que os olhos são as janelas da alma. Se há trevas nos olhos, quão profundas são as trevas? Ele coloca, tá? Então, a questão da moda e a questão de adornos é um reflexo daquilo do seu interior. Hábitos extravagantes, desequilibrados, mostra uma falta de relacionamento com Jesus Cristo, que o Espírito tudo equilibra, viu? E lutar contra o apetite pervertido numa sociedade que, numa cultura que a gente vive, de hiperestimulação do paladar, né? Através de temperos químicos e essas outras coisas aí. Ela não fala no capítulo isso aí, mas é o que eu estou falando porque é fato, né? E aí ela coloca, já dentro desse contexto da abnegação, da temperança e da humildade, aonde você deve lutar contra o apetite pervertido, contra a questão da moda e de adornos e de hábitos extravagantes, tá? Ela coloca o seguinte, que nesse contexto, sim, nós somos um povo peculiar, ela usa esse termo. Somos um povo peculiar, ou seja,
diferente do mundo. Quem nega a reforma, logo negará a verdade bíblica. E isso aqui eu já vi demais, viu? Isso aqui é um. Quem desafia isso aqui paga um preço caro. Quem nega o trabalho da reforma na vida, que são os pontos anteriores que eu falei, né? Vou repetir aqui: lutar contra o apetite pervertido, moda e adornos e hábitos extravagantes. Você percebe que ela generaliza, gente, por quê? Porque é individual. Quando você tem contato com o Espírito Santo, ele vai falando para você o que você tem que abandonar, quais são suas pedras de tropeço que você mesmo coloca na tua vida. Então, ela generaliza, ela não vai pontuar o que porque duas coisas, né, tem aí. A questão da cultura, da onde você vive, a questão do que é pedra de tropeço, dado a sua bagagem cultural. Então, tem coisas para mim que são pontos de fraqueza que não vai ser pro Vlad. Tem coisas pro Vlad que são fraquezas que não vai ser para mim. Tem coisas, pontos de fraqueza para Emília que não é para mim. E tem pontos de fraqueza para mim que não é para Emília. Então, só é o Espírito Santo que dá discernimento. E quando você tem um coração aberto a ouvir a verdade vai te transformando, tá? É um processo que leva a vida toda de santificação. E quem nega esse processo, quem acha que é exagero, logo começa a negar a verdade bíblica. Olha, se você conhece alguém, e eu já conheci muitos, viu? Muitos, ainda que eles neguem, tá? Com unhas e dentes eles negam. Começa geralmente assim: ah, eu não acho nada demais beber um copo de vinho durante a semana. Começa assim: ah, eu não acho nada demais ir assistir um filme no cinema. Ah, eu não acho nada demais ir em estádio de futebol. Começa assim, a conta gotas. Ah, eu não acho demais usar banha na minha refeição, porque banha já se comprovou que é bom para o organismo. Ah, eu não acho de nada demais tomar meu café da manhã, eu diluo ele com leite. Começa assim, começa dessa maneira. E a pessoa abre uma brecha. Esse eu não acho demais vai se desenvolvendo. E a pessoa vai começando a abrir, ela vai abrindo pequenas exceções na vida dela. Chega uma hora que, primeiro, há uma barreira, né, logicamente, que ela não vai questionar a Bíblia de maneira imediata, mas ela começa a questionar justamente os escritos de Ellen White. E aí ela começa a duvidar que ela tem um dom de profecia. E aí ela começa a querer selecionar o que é dom de profecia. Ela até acredita, não, ela tem algumas mensagens que ela escreveu que é de Deus, mas outras é a opinião dela para aquele povo, para aquele tempo. E aí ele começa a entrar nesse caminho. E aí, continuando nesse pensamento, logo, logo a pessoa começa a questionar a própria Bíblia. E aí, para confrontar a Bíblia, é difícil. Então, o que que ela faz? Ela começa a usar os argumentos que muitas pessoas usam. Ah, isso aqui foi escrito para aquele povo naquele período, para a necessidade deles lá naquele momento. Mas hoje nós vivemos um momento diferente. E aí a pessoa começa a relativizar a inspiração. E ela começa, no fundo, ser Deus. Porque ela vai começar a ter autoridade acima da profecia, acima das escrituras. Ela começa a determinar aquilo que é de direito na cabeça dela. Ou seja, a marca da besta é o número de um homem, é o homem no centro. A pessoa começa a tomar decisão. E logo ela começa a questionar, então, e aí existe um caminho que é um círculo vicioso, porque uma vez que você questiona a profecia, uma vez que você começa a relativizar a Bíblia, logo, sem você perceber, você já está questionando a autoridade divina. Só que a autoridade divina é muito difícil você virar para sua cabeça e falar assim: não, eu não acredito em Deus.
E aí então tem um atalho que o cérebro pega, que em vez da pessoa questionar a autoridade divina, na verdade, geralmente essas pessoas, elas começam a questionar primeiro a autoridade de líderes da igreja. É assim que funciona. Ah, eu não concordo com esse irmão que está sendo votado para lá. Eu não concordo com esse, não concordo com aquele. Eu não concordo com o posicionamento dele e tal. E aí, logo em seguida, ele começa a criticar a autoridade da liderança pastoral, ministerial. Então, ele começa com a autoridade de irmãos, de líderes locais, e depois ele passa a questionar a autoridade ministerial, a gente pode chamar. Questionando a autoridade ministerial, no fundo, o que está de pano de fundo, não que os líderes são Deus, não estou falando isso aí. É que no fundo, o cérebro dele tá criando, na verdade, um cenário que ele não quer encarar, que tudo começou quando ele começou a questionar, na verdade, a palavra, a profecia e a Bíblia. Mas aí ele vai se enrustindo nesses questionamentos de questionar líderes, questionar irmãos, questionar pastores, mas no fundo, tudo começou com as dúvidas que ele alimentou com relação à palavra. Então, e aí, no fundo, ele começa a questionar a autoridade divina. E logo ele vai começar a fazer a vontade dele. Isso é o germe do pecado. Isso aí começou no céu, se desenvolveu no Éden e continua fazendo dentro da cabeça das pessoas até hoje dessa maneira. É o mesmo caminho. E chega um momento que não tem mais conversão. A pessoa ela se enraiza tanto no modo dela pensar que ela acaba então deixando de ouvir tudo e todos. E como disse Jesus lá para os fariseus naquela época, nem que Moisés viesse aqui, ó, na frente de vocês, vocês não acreditariam nele. É assim que é esse ponto que chega, tá? Então, são esses os passos aí. Então, quem nega a reforma logo negará a verdade bíblica. É muito interessante, viu? Que muitos eles acham que estão fazendo a reforma na vida deles, mas na verdade eles estão negando a reforma. Porque o ponto crucial da reforma e reavivamento é temperança. Ela usa muito essa palavra. E temperança, gente, é equilíbrio. Equilíbrio. As pessoas devem ser equilibradas. E aí ela entra então no, já estou aqui no nono ponto, ela fala que a reforma de saúde, a mensagem de saúde, melhor dizendo, é o braço direito do corpo. Ela usa o termo cunha de penetração. Cunha, né, é um corte que você dá, ou seja, a maneira de você abordar. As pessoas são interessadas em conversar sobre saúde. Conversar sobre saúde chama a atenção das pessoas. Então, é a maneira de você se aproximar da pessoa, mas não é a mensagem. Ela é só um artifício, não é bem a palavra correta, artifício, mas é o caminho, o melhor caminho para você chamar a atenção da pessoa, mas com o objetivo final de apresentar as três mensagens angélicas. Lembrando que a primeira mensagem angélica é a questão da guarda do sábado e do juízo de Deus que chegou. A segunda mensagem angélica é essa Babilônia espiritual que existe por aí, essa confusão teológica espiritual que existe no mundo. E a última mensagem angélica, a terceira, é a referente à marca da besta, que é o decreto dominical, que é o descanso dominical e salvação por obras, tá? Lembrando que tudo se resume em salvação por obras e a mensagem de Deus é a justificação pela fé, a salvação pela graça mediante a fé. Essa é o cerne, o centro da mensagem, tá? E então a mensagem de saúde ela passa a ser um chamariz, uma maneira fácil de você entrar no assunto e chamar a atenção das pessoas, tá?
E aí ela faz uma observação bem clara lá. O braço direito do corpo, mas não é o corpo, ela fala, não é o corpo, não deve tomar o lugar da mensagem, jamais. A mensagem de saúde não é para tomar o lugar da mensagem do evangelho. Se você encontra uma pessoa e você fica falando só de dieta, só de reforma alimentar, e você não apresenta o evangelho para a pessoa, você não está cumprindo a missão de Deus. Não está cumprindo. Você deve se utilizar da mensagem de saúde para apresentar o evangelho, a tríplice mensagem angélica aí. Não é o corpo e não deve tomar o lugar, tá? Olha, aqui eu vou fazer uma digressão até, tá? Eu percebo que tem alguns irmãos aí que eles começam a ler alguns escritos de Ellen White, aí há um assunto chama a atenção dele lá. E aí o irmão vira, a gente costuma chamar, né? Vira a bandeira da vida do irmão, da pessoa. Tem pastor também que faz isso, viu? Tem pastor e tem irmão leigo também aí e tal. Descobre uma mensagem lá que, nossa, achou interessante, foi impactante para ele, mas aquilo ali vira um discurso único da vida dele. Ele passa o resto da vida dele falando daquele negócio que chamou a atenção dele, que é que levanta essa bandeira. Veja, a única bandeira que a gente tem que ter como discurso único, Ellen White fala que é a bandeira ensanguentada do Messias. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é o que salva. Tá? Essa é a mensagem poderosa. E esse que tem que ser o discurso. Você pode falar de tudo que chamou sua atenção, mas no final você tem que apresentar Jesus crucificado, que perdoa e apaga os pecados, como nosso único intercessor no santuário celestial. Se a sua mensagem não termina com isso, é problema. E aí você tem que entender que, perceba, analise o discurso desse pessoal que trabalha muito reforma de saúde por aí e que só prega essa bandeira. Eles falam de tudo no processo de santificação, mas eles vão obliterando, eles vão deixando de lado a questão da salvação. Eles vão falando que você tem que buscar sua santificação, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que cuidar dos cinco sentidos do teu corpo, tal, não sei o quê. Cruz, não. Cruz, a gente fala num outro momento. E aí vai tirando isso. E aí, se você tira isso, você tira o poder do evangelho. Lembra o que Paulo falou lá? Paulo falou assim: olha, eu viajei o mundo todo, discuti um monte de coisa com filósofos, com pensadores, com reis, com clero, com pessoal serviçal, mas eu cheguei a uma conclusão. A minha mensagem é Cristo crucificado. Então, o próprio apóstolo Paulo, na apologética dele, lá nos embates teológicos dele, ele chegou à conclusão que o que transformava as pessoas era Cristo e é Cristo crucificado. Então, você pode falar de saúde, você deve falar de saúde, mas se você não apresentar Jesus crucificado, você não mudou a vida da pessoa. Você deixou ela mais inteligente na questão da nutrição, mas a questão da nutrição não vai salvá-la. Tá? Vai preparar a cabeça dela para até receber a verdade, tá? Então é a cunha de penetração, não é o corpo, não deve tomar o lugar da mensagem. E aí ela coloca ali um décimo ponto que eu levantei: as paixões devem ser regidas pela vontade. Eu gosto muito dessa frase, viu? E eu já comentei em outras reuniões nossas, né? Outros encontros. A gente passa na frente da padaria lá e vê aquele bolo na vitrine, e aí você fala assim: ah, eu tô com vontade de comer esse bolo. Veja, você não tá com vontade, você tá com desejo. Vontade é aquilo que você executa. Isso aí é um golpe cultural, viu? Linguístico nosso, da nossa cultura, eu não sei. Eu não lembro, tô tentando pensar aqui no inglês, mas me fugiu aqui como é que eles falariam essa frase. Mas, enfim, no português, eles falam, eu tô com vontade.
Americano fala I wish, eu desejo. Eu tô com vontade de comer esse bolo. Não, você não tá com vontade, você tá com desejo. E a batalha é aí, a batalha é contra os desejos. E quando você entende a diferença entre desejo e vontade, você passa a tomar rédea da tua vida e você passa a ter um poder divino contigo, que é o Espírito Santo de Deus. Porque está na oração do Pai Nosso. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E Satanás, o que que ele fez? Satanás ele conseguiu culturalmente nos confundir no assunto de desejo versus vontade. A gente passa a ser dominado pelos nossos desejos e acabamos por não fazer a vontade de Deus. Então, todo pecado, gente, o pecado, ele age no campo dos desejos. Porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e ele nos libertou da escravidão do pecado. O Novo Testamento fala muito sobre isso. Em Cristo nós somos libertos, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que está querendo dizer ali? Está querendo dizer que pelo poder de Jesus Cristo, o Espírito Santo, graças à morte dele na cruz do Calvário, onde ele abriu um vivo e um novo caminho em relacionamento com o Pai, veja, nós temos agora o domínio de executar a vontade do Pai mediante o poder dele que habita em nós, coisa que antes não era impossível, porque nós estávamos escravizados por Satanás, pelos desejos da carne, as concupiscências, né? Então veja, é uma batalha. Você precisa determinar. Você tem que determinar se você vai ser guiado e escravizado pelos seus desejos ou se você vai fazer a vontade de Deus. E é você que determina isso aí. Satanás não tem poder, ele não tem poder sobre tua vida. Satanás, ele foi expulso, o poder dele foi expulso na cruz do Calvário. A vitória foi conquistada lá no passado. Então, hoje nós somos guiados, regidos pelo poder do Espírito. Imagina, se um anjo, Satanás, não tem capacidade de enfrentar, imagina o Espírito, a terceira pessoa da divindade conosco. Satanás não consegue fazer nada, mas ele tem a habilidade de inflamar seus desejos, apresentar tentações para você e te pegar pelos desejos. Uma vez que a vontade está liberta, a vontade foi liberta pelo poder de Cristo. Então, entenda que ou você vai viver no caminho da vontade, ou você vai viver no caminho do desejo. E o caminho do desejo é satânico. É ali que ele te inflama. E a santificação da vida é onde você passa a ter um direcionamento do desejar fazer o bem, onde o querer e o efetuar acontece segundo a boa vontade de Deus, através do Espírito operando em nós. Leia o capítulo 8 de Romanos ali, tá? Capítulo 8 de Romanos é o ápice da carta, depois que fala que a gente é torto, que a gente é pecador, que a nossa natureza está quebrada. Então, lá no capítulo 8 ele vai falar: olha, agora a gente vive em novidade de vida, né? Porque no capítulo 6 você morre pelo batismo nas águas, e depois, capítulo 7 e 8, ele vai falar desse novo nascimento e da condução do Espírito na nossa vida. Então, faça a vontade de Deus mediante o poder do Espírito. E aí, 11º ponto é: devemos agir em harmonia. Veja, esse aqui é um outro ponto. É incrível que o pessoal da reforma de saúde aí, dos perfeccionistas, veja, eles pregam na mensagem dele uma questão de divisão. E ela, justamente no livro de reforma alimentar, ela fala da harmonia. Harmonia.
Você não vai pregar divisão, sabe? Você não vai menosprezar pessoas que têm seus pontos de fraqueza, suas lutas. Você vai harmonizar. Se você é um agente divisor dentro de uma igreja, você está fazendo a obra de Satanás. Só isso, porque ele começou a divisão lá no céu. Se você é uma pessoa que gosta, tem gente que gosta. Olha, tem gente que tem autoestima tão baixa, e isso é um problema até psicológico, viu? Que Satanás até é o gancho que Satanás tem para trabalhar com a pessoa. Tem gente que tem autoestima tão baixa que ela sente a necessidade de chamar a atenção para ela. E aí, como é que é o modus operandi? Ela sempre quer, em uma conversa, colocar algo que só ela enxergou, que só ela viu. Bom, teologia ela começou em 1500 antes de Cristo, a teologia escrita, né, através de Moisés. Então ela tem 3.500 anos de história, a teologia, tá? Não tem nada nesse mundo novo. Salomão já escreveu que não há nada novo debaixo do sol. Então você não tem luz específica. Você não tem uma luz especial que só você enxergou e ninguém está enxergando. Nada disso, tá? Isso não existe. Você está enxergando agora porque o Espírito deixou você enxergar. Mas essa verdade já existia há 3.500 anos atrás, tá? Escrita, revelada. Então não tem nada de especial. A gente não precisa nada de novidade, não precisa inventar roda. A gente só precisa prestar atenção no espírito de profecia, o que está revelado nas Escrituras, na Bíblia também. E viver a vida em harmonia. Entender que as pessoas têm suas lutas e suas fraquezas, e aí a gente precisa, e ela comenta também no capítulo, que a gente precisa pregar palavras de motivação, animar as pessoas. Quando as pessoas escorregam, quando as pessoas fraquejam, você tem que erguer a pessoa, você tem que falar, opa, vamos lá, não para não, vamos continuar a jornada aí, sabe? É, algumas pessoas têm o prazer de menosprezar, pisar, olhar assim com ar de superioridade. Eu faço parte dos 144 mil e o outro lá é o 144.001. Ele está fora do grupo. Então, a palavra é de harmonização, de harmonia, de juntar um povo. Deus está juntando um povo. Ele vai trazer o povo das extremidades do norte, do sul, do leste e do oeste, virão todos perante a minha face a adorar, diz o Senhor. Então, a mensagem bíblica é de harmonização, João 17, leia lá. E é um trabalho individual, como eu já disse, né? 12º ponto, volto a enfatizar aqui, porque ela vai girando dentro do capítulo e vai resgatando algo que ela falou lá antes. Não é o assunto principal. Mensagem de saúde não é o assunto principal. Ela deixa bem claro e ela faz uns avisos. Cuidado com movimentos fanáticos. Lá naquela época já existia, tá? Movimento Carne Santa. Depois você pesquisa lá. Cuidado com os movimentos fanáticos. Não pode ficar independente do evangelho. Só prega uma mensagem de saúde. Evangelho eu chamo outro lá para pregar, chamo outro irmão lá. Não pode ficar independente do evangelho. Ele é um preparo para a proclamação. Então a reforma de saúde e a mensagem de saúde é um preparo físico, mental para a proclamação do evangelho. É um preparo para a proclamação da terceira mensagem. É preparo, não é a mensagem, tá? Escrevi aqui. E aí eu acho um outro ponto interessante aí do livro, do capítulo. Geralmente essa turma aí, dos perfeccionistas aí e tal, esse povo ama dizer que tem que sair das grandes cidades e viver no mato, viver isolado. No próprio capítulo ela fala várias vezes, que clínicas e hospitais devem ser construídos e montados e administrados nas grandes cidades.
Se tem um capítulo que fala de grande cidade, é o capítulo 3, viu? Ela mostra que nas grandes cidades a mensagem de saúde abre a possibilidade para a pregação do evangelho. Então, quando é na grande cidade, uma cidade que nem São Paulo ou outras grandes cidades ao redor do Brasil, é ali que você que pratica a reforma de saúde tem que morar. Morar para mostrar a diferença. Morar para mostrar para os outros que você vive num ritmo diferente, que você vive numa conduta de vida diferente e causa um impacto tremendo em uma pessoa que vive dentro do ritmo de uma grande cidade. Porque se tem uma coisa que uma grande cidade faz, que nem São Paulo, é proclamar e te construir na estrutura da grande cidade, meio que imposto a intemperança. A gente dorme tarde, acorda cedo, a gente vive numa correria maluca, para cima e para baixo. Trânsito do jeito que essa cidade tem, cada vez mais entupida. Qualquer locomoção de trabalho você leva 1h30 para ir, 1h30 para voltar e você trata do assunto em 30 minutos. Então você leva 3 horas para locomoção e leva de 30 a 1 hora para resolver o problema. Ou seja, em São Paulo você consegue resolver 2 assuntos por dia. Quer coisa mais improdutiva que isso? Pode reparar aí, quem trabalha em rua aí sabe. Eu fiquei pensando esses dias comigo, como é que o Uber ganha dinheiro hoje em dia, viu? Porque o Uber, se bobear, dependendo, se pegar uma corrida da zona leste para oeste ou da norte para o sul, em São Paulo, o camarada faz 2 corridas no dia, não faz mais nada. Então, veja, é uma cidade onde toda a dinâmica dela é intemperante, é poluído. Poluído som, poluído ar, poluído conversas, poluído tudo. Então, é um ambiente intemperante. Agora, quando você vive uma reforma de saúde e quando você apresenta uma mensagem dessa, em um contexto desse, você imagina um impacto tremendo que causa em uma cidade dessa. Por isso que é o braço direito da mensagem. Mas tem que pregar o evangelho, viu? Pregar o evangelho. E aí ela coloca alguns pontos que nas grandes cidades remove o preconceito contra o evangelho, abre portas para a pessoa ouvir, para a pessoa conhecer, abre o coração para receber a mensagem. Então, veja, olha só que louco, né? Aí você percebe aí, volto a dizer, o camarada, ele pratica a reforma de saúde, ele entende a mensagem, ele se torna um exemplo na dieta, tal, na conduta de vida, aí ele vira e fala assim, ah, vou embora para o interior, não vou ficar em São Paulo. Ué, Deus chamou o camarada, ele teve discernimento, conseguiu fazer a reforma de saúde na vida dele, e qual é a atitude desse, a maioria, né? A grande maioria do povo aí fala, não, eu vou sair das grandes cidades, vou viver lá no meio de um lugar lá, onde não tem sinal de celular, não tem nada lá, que eu estou esperando Jesus voltar. Veja, faz o oposto do que é orientado. E aí o pessoal que está preparado, o pessoal que vive, em vez de ficar na grande cidade para criar um impacto, eles se retiram e vão aí para as cidades aí. Então, a reforma de saúde é necessária para as grandes cidades. A reforma de saúde é a mensagem que dá a entrada para se apresentar o evangelho logo em seguida. Remove o preconceito, abre portas, abre o coração para receber a mensagem. E aí ela coloca que Satanás, ele foca em perturbar essa mensagem. Isso aí, sem dúvida, eu já falei aqui e estou sendo repetitivo. Ele perturba essa mensagem de 2 maneiras. Sempre, tá? Ou liberalismo, isso é exagerado, você tem que comer o que você gosta, tal, da maneira que você gosta. Ou fanatismo. Satanás trabalha com esses 2 campos. Ou liberalismo, tudo pode, ou fanatismo, nada pode. E é assim que ele foca em perturbar essa mensagem. Com o liberalismo, tudo liberado, ou fanatismo. Lembre-se disso aí. E por fim, para acabar, abre a porta para receber a verdade presente, que ela já falou 3, 4 vezes no longo do capítulo, e ela termina dizendo ali
dá essa ênfase, abre a porta para receber a verdade presente. Ela cita Romanos 12 no texto. Vamos ler aqui, né? Romanos capítulo 12, no capítulo ela usa esse verso aqui, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Ela cita esse verso na contexto, principalmente quando ela fala lá de desejo e vontade. Então, é um culto racional. Ou seja, falando um português aqui direto e bem claro, tá? E mais chulo do que ela, porque ela escreve tudo bonito lá, né? Você não é bicho, você não é um animal. Animal é movido por instinto e desejo. Você é filho de Deus. Então, a vontade, ela tem que dominar os desejos. Senão você vira bicho. Bicho é que cachorro se procria no meio da rua. Cachorro, ele tem o ato de procriação no meio de rua. E vários ainda com uma cadela. Então, veja, você não é bicho. Você é filho de Deus. Então, o seu desejo, ele tem que estar dominado pela vontade. E é nesse campo que Jesus veio nos libertar, porque nós éramos escravos do pecado e em Cristo nós fomos libertos. E por isso que ele falou que sem ele nada podemos fazer. E aí ela cita também a questão do Éden, onde Adão e Eva caíram pela questão do apetite. Uma das quedas, uma das motivações da queda ali foi o apetite, o desejo de comer o fruto proibido ali. E ela cita também que foi a primeira tentação de Jesus no deserto. Ele é o segundo Adão. Então, onde Adão caiu, ali onde Eva caiu, ele venceu no deserto. Depois de 40 dias jejuando, Satanás veio justamente, olha, transforma essa pedra em pão. Segue o desejo. Você não está com fome? Deixa a fome te dominar. Então, satisfaça o seu apetite. Satisfaça esse desejo da fome. E aí, Jesus responde: não só de pão viverá o homem. Então, ou seja, a vontade de Deus, ela deve te guiar, deve dominar e deve sujeitar o desejo. Essa é a maior batalha, gente. Isso começa de pequeno, tá? O capítulo não fala, mas fala em outros lugares, tá? Isso aí começa de criança, viu? Se você é pai aí, mãe, vovó, vô e vó que estraga muitas vezes, viu? Nessa hora aí, viu? Você não pode satisfazer os desejos do seu filho indiscriminadamente. Tem crianças que, pelo amor, né? Pelo amor, sabe? Teve uma polêmica, né? Não foi alimentação, mas eu vi aí nas redes sociais aí, tá bombando esse negócio aí. Tá no, como diz aí na linguagem moderna, hype, né? Tá no alto. Aquele assunto lá de uma criança que estava chorando, querendo sentar na janela do avião, e uma moça que não deixou a criança sentar na janela do avião. Não sei se você está acompanhando isso aí, mas eu estou vendo que tá todo mundo comentando esse negócio aí. E a moça olhou, ficou olhando lá e tal, e falou: não, não vou deixar aí. A criança esperneou lá e tal. Veja, e a mãe gravou um vídeo, né, que a mulher não estava deixando e tal. Veja só, uma criança mimada querendo sentar na janela do avião e acha que a pessoa tem que sair lá para ela sentar. Não é assim, não. Papai e mamãe, viu? Coloquem limite nos seus filhos, viu? Porque senão o mundo vai colocar, viu? E o mundo é duro. O mundo não foi construído para ninguém. O mundo já sob o maligno e o mundo é duro. E se tem uma coisa que eu ensinei para meus filhos é que o mundo é duro e não está a serviço deles. Fizeram uma observação aqui, ela estava na janela do outro lado, porém ela queria ir para aquela janela. Foi um amigo, né, que filmou. É isso aí. Mas enfim, você
precisa entender uma coisa, viu? Orientação da criança, já que a gente está falando de criança, né? Sabe o que que a Ellen White fala sobre criança? Uma dica que ela dá, fica a dica aí para você que tem filho pequeno, viu? Quando a criança se joga no chão esperneando, ela vira e fala assim, ó, não pegue a criança, não levante a criança. Se a criança tomou um tombo, você dá uma observada lá se não quebrou nada, né? Lógico, você não precisa de socorro, mas se ela tomou um simples tombo que arranhou o joelho, mão, faça ela levantar, porque ela vai tomar muito tombo na vida, viu? Então, se ela não tá lá ferida mesmo, de fato, foi um arranhão, você espere ela levantar. Levante daí, vamos lá, sabe? São coisas que precisam ser resgatadas, ensinadas. Hoje as crianças, hoje o povo, eles, o povo não quer sofrer, né? Acho engraçado isso aí, o povo não quer sofrer. E aí volto à ponte agora da alimentação, né? Se o povo não quer sofrer, as pessoas não estão sensíveis, estão tão sensíveis que nada pode contradizê-las. Como é que domina o apetite numa situação dessa aí, numa cultura dessa? Se eu tô com vontade de comer tal coisa em tal horário, não me importa, eu não posso ferir meus sentimentos de desejo, eu tenho que satisfazer meu desejo. Isso é uma maluquice, isso aí. Isso é ser bicho, não é ser racional. Então, a vontade tem que prevalecer sobre desejos. E pequenas atitudes, quando criança lá, ensina, viu, gente? Quando eu entrava em mercado com meus filhos, eu levava meus filhos para o mercado para ensinar. Na porta do mercado, antes de entrar, eu falo assim: olha, nós vamos comprar o necessário que a gente precisa. E os meus filhos foram, então, criados dessa maneira. Não é para satisfazer vontades. Com relação ao pessoal aí que é bom ler a orientação da criança, junto com conselho sobre o regime alimentar. Eu não sei se vocês, quem já leu aqui, mas uma das coisas que a Ellen White fazia com os filhos dela, ela comprava uma caixa de bombom. Ó, comia chocolate lá, viu? Comprava uma caixa de bombom, deixava na cozinha. Era caro na época, viu? E ela não tinha muito dinheiro, não. Um bombom por dia, ou até menos, viu? Comia um dia sim, um dia não. E por que que ela fazia isso? Para ensinar domínio próprio para os filhos. Então, imagina, colocava o doce na frente da criança e falava: hoje não, você comeu ontem, você vai comer só amanhã. Para ensinar domínio próprio para os filhos. Está lá escrito, viu? Pesquise lá, que são lições. Quem sabe você deva fazer isso? Quem sabe, e aqui eu termino fazendo esse apelo, né? Quem sabe chegou a hora de você sacrificar algo que você gosta muito, qualquer coisa, algo que te gere prazer no paladar. Faça um exercício. Vire e fala assim, ó, faça igual o Daniel, né? Fica 21 dias. Ó, vou fazer um jejum específico de um item. Durante 21 dias não vou comer isso. Você vai ver a luta ferrenha que é. Você vai ver a batalha. Aí você vai entender a batalha. E isso é um negócio muito interessante. Isso aí, neurocientistas dizem isso aí hoje, né? Ela escreveu, como eu disse, hoje está fazendo aniversário de, eu calculei aqui, 153 anos. Ela escreveu isso há 153 anos e a neurociência, agora de 10 anos para cá, fala que o cérebro é plástico, ele se molda. Então, toda vez que você alimenta os desejos, seu cérebro diminui. Não sei se você já viu palestra sobre isso. Se toda hora você está satisfazendo o seu apetite, se você está ingerindo cafeína em excesso, teu cérebro diminui, viu? Fica pequeno. Fica do tamanho de um orangotango, que você vira um animal. Agora, toda vez que você cria uma provação, uma privação, melhor dizendo, quando você se priva de algo, é pesquisado isso aí já, ainda que a gente nem precisa de pesquisa, porque já tem revelação, não precisa de pesquisa. O seu cérebro aumenta em volume e isso fortalece você. Então, o que que eles descobriram? Eles descobriram, assim, coisas que de 20 anos, até mais de 20 anos, viu?
Se você se priva de algo que satisfaz seu apetite, você acaba deixando outros hábitos ruins de tabela. Você não estava nem preocupado com aquele hábito ruim, mas pelo fato de você se privar de um único item, você acabou fortalecendo tua vontade e acaba melhorando em outras áreas junto. Então veja, por isso que ela fala que é o braço direito. Por isso que a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Se eu tenho um domínio próprio, se eu tenho um autocontrole, o processo de santificação acaba sendo se eu tenho uma reforma de saúde alimentar, de domínio próprio, de abnegação, como ela diz, de humildade, o processo, isso se torna um catalisador para as outras áreas de santificação e também para entendimento da verdade, para você não ser enganado pela mentira. E está cada vez mais difícil aí, né? Então, reforma de saúde, ela deixa o seu cérebro preparado para viver e pregar a mensagem. Que você tenha uma mente despoluída, uma mente livre de químicos, uma mente livre de estimulantes de qualquer ordem, tá? Para que você tenha um discernimento, uma agilidade de pensamento, inclusive para identificar o discurso do dragão. Lembre-se que no tempo do fim, assim como outras eras, tem a aparência de cordeiro, mas o discurso é do dragão. Então fique esperto, viu? Porque vai ser já estável, sendo desafiador. Deus abençoe, Deus guarde vocês. Alguma dúvida, algum questionamento? Essa é a hora.